Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar início à nossa reunião e para a nossa ambientação, nós vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 69, firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, esclareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Nesse momento, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, gratos por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que nos ajuda na nossa renovação, no nosso progresso, na nossa jornada evolutiva. Que possamos aproveitar ao máximo, Senhor, esses momentos que aqui passaremos na Tua presença, na Tua companhia. E que o nosso irmão responsável pelo estudo e a mensagem da noite de hoje possa receber e perceber todo o amparo dos benfeitores espirituais. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Bem, meus irmãos, agora nós vamos ter um vídeo com a dica da noite. Vamos prestar bastante atenção. Há um momento em que o coração pede descanso. E esse descanso se chama perdão. Nem tudo que nos feriu precisa morar para sempre dentro de nós. Algumas dores chegam para ensinar, não para permanecer. No Espiritismo,
aprendemos que o perdão não é um favor ao outro, é um gesto de cuidado com o próprio espírito. Quando guardamos mágoas, carregamos pesos que não nos pertencem mais. Perdoar é soltar esse peso e permitir que a vida volte a fluir. Não significa esquecer, nem concordar com o que aconteceu. Significa escolher a paz como caminho. Entregue a Deus, a vida e ao tempo aquilo que você não consegue resolver agora. Confie que a justiça divina é perfeita e sempre educativa. O que é seu por direito espiritual, ninguém tira. Descanse, o espírito segue amparado. O que é entregue à luz deixa de ferir o coração. Então fica aí a nossa dica da noite. E agora nós vamos partir para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo, a nossa palestra. Estamos recebendo com muita alegria nosso irmão e amigo Rogério Domingos, que é trabalhador do Grupo Espírita Missionários da Luz, o GREMIL, que fica na Rua do Fomento 600, em Santa Cruz. E nós estamos iniciando o 4º mês do projeto educativo doutrinário PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 2. E hoje o tema será Qualidades da Prece. Vamos vibrar com o nosso irmão. Uma satisfação imensa voltar, retornar aqui ao céu, que eu já vim aqui outras vezes. Venho muito aqui, mas somente do outro lado, né? Assistindo ou com alguma tarefa, mas sempre nos traz alguma muita importância a estarmos aqui representando e falando em favor da doutrina espírita e nos esclarecendo também. Tá? E no trabalho eu estava pensando, falei, quando a gente começa um estudo, a gente sempre pensa como é que nós vamos receber, o que é que nós vamos falar para todos, né? E eu tenho algumas características de estudo, porque por mais que se planeje, que eu vá planejando, vá escrevendo, depois, conforme vai chegando próximo do estudo, algumas coisas eu sempre mudo. Não sei por quê, mas eles sempre mudam algumas dicas, né? E aí, nessas dicas que a gente tem para mudar, é que a gente combinou uma coisinha aqui para eu conseguir ver, então tentaram ficar virando para trás. Vocês estão vendo aqui uma garrafa térmica. E numa garrafa térmica a gente pode tirar várias lições. Existia um casal que ele já tinha há algum tempo comprado uma garrafa térmica, e toda vez que o marido chegava em casa e tinha alguma visita, eles iam tomar o café e o café estava frio. E sempre tinha que ter uma desculpa: o café está frio, porque a garrafa não está fechando, alguém deixou aberto, o café já foi um pouco frio. E isso estava aos poucos deteriorando a paciência do esposo, do marido. E até aí, toda vez ele falava: não, eu vou lá na loja, eu vou trocar essa garrafa, que eu não aguento mais. E ele trazia sempre visita e ele sempre tinha que ter mais algumas desculpas. E como ele não queria colocar mais desculpa, uma bela noite ele não dormiu. Ele ficou com isso na cabeça depois de muito tempo, já tinha passado 3 meses. E um belo dia, no sábado, ele levantou e falou assim: esposa, eu vou lá trocar essa garrafa térmica. E a esposa falou: não vai trocar essa garrafa térmica. A gente já não tem mais a nota fiscal. Dia de sábado as lojas não trocam as coisas. Não vai, ele vai te aborrecer. Não, eu vou arrumar briga. E onde a gente comprou? Foi lá na Casa Bahia. E aí ele foi na Casa Bahia lá para trocar a garrafa térmica, armado, como se diz, como as pessoas falam, de unhas e dentes, né? Querendo, já disposto a, se tiver alguma coisa que fosse contra ele, que ele iria revidar. E ele chegando lá, a Casa Bahia cheia, dia de sábado, e ele vai ao atendente, fala: eu compro essa garrafa térmica, mas ela não presta, ela não conserva a temperatura. Quando eu vou tomar um café, o café está gelado, as minhas visitas tomam café gelado, eu quero trocar essa garrafa térmica. Não adianta o senhor falar nada que eu vou trocar. E o atendente fala para ele: não, ok, deixa aqui a garrafa, só pode ali se dirigir naquele corredor e pegar a garrafa. Ah, mas você não vai pedir nada? Eu não tenho nota fiscal. Não adianta pedir nota fiscal que eu não tenho. Não, eu quero trocar a garrafa. Não precisa, só pegar do mesmo modelo ali. Tem certeza que é só? Não, pode ir lá. Ele foi lá, pegou. Já peguei aqui a minha garrafa, está aqui a velha.
quer que eu embrulhe para o senhor não vai pedir nada, não vai querer testar? Não, o senhor já trocou. E ele foi para casa. E revoltado com aquela situação, porque ele havia conseguido trocar a garrafa térmica. E chegando em casa, ele começa a falar: meu amor, meu bem, você não sabe que loucura que aconteceu. Eu cheguei na Casa Bahia, fui lá, falei com o atendente, já fui reclamando, e ele afavelmente me falou que eu poderia trocar, não pediu nota fiscal, não olhou a garrafa, não reclamou, não falou do tempo. Está aqui a nova garrafa, está aqui, vamos ver se ela vai esquentar. E a esposa dele fala assim: meu bem, loucura foi o que eu lembrei depois que você saiu. Não foi na Casa Bahia que nós compramos a garrafa. Qual é a conclusão de tudo isso? Desde quando o homem se colocou e descobriu por si só que ele fazia parte da natureza, e descobriu que ele não era dono e era incapaz de fazer tudo isso que representa a natureza, ele chegou à conclusão que deveria haver alguém, alguma força, um ente, alguma situação superior a ele. E com isso, ele começou a sua busca em torno desse alguém, força superior, alguma coisa superior a ele, que nós hoje chamamos de Deus, nosso Pai, Deus justo e soberano. Outros colocam outros nomes, mas desde os primórdios tinham outros nomes, politeísta, outros nomes, outros deuses e assim por diante. Com essa mudança, ele busca esse Deus, essa força, e ele precisa se comunicar com esse Deus. E como ele se comunica com esse Deus? Ele se comunica através da prece, da reza, da oração, que na realidade, no nosso tema de hoje, seria, como nós chamamos, prece. E quando cada um começa a fazer alguma coisa diferente, nós não temos basicamente a mesma tendência e as mesmas coerências de pensamento. Basta se ver que no mundo ninguém é igual ao outro. Podemos ser semelhantes, mas igual não. Ou o Alexandre vai ser melhor do que eu, ou vai ser pior do que eu. Mas igual a mim, nunca. Ninguém é igual a ninguém. Mesmo as pessoas gêmeas, os filhos gêmeos, eles não são iguais. Dessa forma, a prece que eles começaram a buscar a sua ligação com Deus, cada um fazia de uma forma. E elas foram se modificando de acordo com o nosso melhoramento e conforme a gente foi evoluindo. Por que das qualidades da prece? Quando nós somos simples e ignorantes, quando a gente é pequenininho, a gente vai fazer a nossa prece e todo mundo acha muito, muito bonito. Papai do céu, abençoe papai, mamãe. E muitas das vezes aquilo tem uma sinceridade pelo momento que aquele espírito está passando, de criança. Quando nós começamos a evoluir, tomamos ciência da nossa responsabilidade, do nosso grau evolutivo, nós começamos a perceber que a nossa prece, ela tem muito do que nós somos, ou do que nós queremos ser. E aí começa a vir a tendência da qualidade da prece. Quando a gente fala de qualidade, não é a roupa que você compra mais barato e ela rasga ou ela desbota na primeira lavada, e aquela roupa que você usa anos, lava e mantém aquela cor, mas o seu sentimento que você traz. Então, antes da gente entrar no tema do Evangelho sobre a qualidade da prece, a gente precisa equalizar o que é uma prece realmente. E a gente foi lá buscar qual seria o sentido da prece, qual seria o intuito de termos que evocar Deus através de uma prece. E aí ele traz assim: compreender, entender, conhecer e desenvolver. Dos quatro aqui, qual que nós fazemos melhor? A gente compreende, a gente entende, a gente conhece, a gente desenvolve. Compreender, ele é uma junção de várias coisas. Eu posso entender, mas não compreender.
mas eu posso compreender que aquilo está passando por mim, mas eu posso não ter o conhecimento necessário. Para que você possa começar a ter e pensar em ter uma qualidade de modo em que você possa se destacar e começar a ter uma ligação melhor com Deus, você precisa ter essas 4 partes na sua prece: a compreensão, o entendimento, o conhecimento e se desenvolver. E aí a gente começa a entender o porquê. Compreender o verdadeiro significado da prece. Tem pessoas que usam prece para tudo. Eu preciso usar a prece para tudo? Não. Porque o meu ato também, ele é uma prece. E aí a gente vai entender, e me cobre se eu não entrar nesse ponto, lá no finalzinho, para a gente entender de como a gente tem, nós temos que ter esse ponto de equilíbrio com a prece. O entender, passou? Não. Entender quando e como pedir a Deus. Eu posso pedir para tudo, mas eu devo pedir tudo a Deus. Chico Xavier já nos colocava, através de Chico Xavier, que 70% dos nossos problemas hoje da nossa reencarnação são adquiridos aonde? Na nossa encarnação atual. Preciso pedir a Deus sobre tudo? Não. Porque antes de tudo, os nossos acontecimentos são merecimentos. E se eu não tenho merecimento, eu posso passar 24 horas por dia ajoelhado e pedindo. Se eu não tiver esse merecimento, isso não vai mudar. O conhecer as condições para que a oração seja eficaz. E o que é conhecer as condições para que a oração seja eficaz? Não adianta eu pedir para acontecer algo que está fora dos meus domínios, que isso nunca vai acontecer. Porque a minha situação, a minha sintonia, o meu julgamento, ele vai me levar a uma situação, a um caos na minha vida, em que eu não vou ter conhecimento e não vou ter uma oração eficaz. Se eu não tenho uma oração eficaz, ela nunca vai acontecer. E aí eu começo a blasfemar contra Deus. E o quarto, desenvolver confiança na providência divina. Esquecendo os outros 3 primeiros, compreender, entender e conhecer. Desenvolver confiança na providência divina, talvez esse seja o ponto primordial. É eu ter confiança de que Deus, eu sou Senhor da minha vida, dos meus atos, mas Deus é o meu guia, é o meu norte. Eu vou chegar a Ele através do Filho, através dos exemplos de Jesus, mas eu não posso perder esse foco em Deus. E muitas das vezes, os nossos acontecimentos aqui na Terra, quando a gente está encarnado, eles nos levam a situações que vão nos distanciar de Deus. E quando a gente nos distanciamos de Deus, a nossa recompensa já está aqui. É como o pai e o filho. Lembra o filho que sai de casa, do filho pródigo e assim por diante? Deus vai até te receber, mas ele não pode ser injusto, porque Deus é soberanamente justo e bom, a cada um segundo as suas obras. Se você planta o bem, você colhe o bem. Não há passos nem milagres nisso. Ele não dá só avancos. Pedi e obtereis. Lembra quando Jesus fala assim, pedi e obtereis, bateis e a porta se abrir? O primeiro passo é eu ter ciência de que nem tudo depende só de mim, mas eu preciso fazer a minha parte. É semelhante àquela criança que vai fazer prova, não estudou, não faz nada. Vai começar a prova, eu fazia isso. Vai começar a prova, fecha o olho, Senhor, me ajude nessa prova, que eu faço uma prova boa. Não tem milagre. Se eu não estudei, eu não vou lembrar. Então, quando você sai, quando você vai estar disposto a fazer alguma coisa e você já vai sem a esperança, sem a fé, você já sai um pouco atrás. Porque se você faz a sua parte, estuda, se prepara e você tem a confiança em Deus, não há quem te segure.
você é capaz de operar milagres. Lembra lá da fé do tamanho do grão de mostarda? Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Nosso mestre não falou isso? É questão de confiança, mas você precisa se preparar. É semelhante ao passe. Você se prepara para aplicar o passe em alguém. Se você não se prepara e você vai aplicar o passe, como você vai ser esse instrumento do bem? Você não tem, então você precisa fazer a sua parte para que você possa agir. Conhecer, confiança, proximidade e merecimento. O conhecer, Deus conhece nossas necessidades. Não é segredo para ninguém que Deus nos conhece e Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida e das nossas necessidades. Mas nós nos conhecemos? Será que nós realmente temos essa noção? Muitas das vezes, o mais pode ser pior do que o menos. É semelhante quando você vai visitar algum local e você se sente mal, porque tem pessoas que você vive reclamando do seu salário, você vive reclamando da sua situação econômica, do seu emprego, mas tem pessoas em situações piores. Eu me lembro no estudo que eu falei lá no Grêmio, e eu falei, quem não quer, já que nós estamos numa época de Copa, quem não quer o salário do Neymar? Ou do nosso técnico da nossa seleção? Todo mundo quer. Mas vamos voltar ao Neymar. Aí a gente faz o quê? Não, eu trabalho mal, eu faço pouco, porque eu ganho mal. Ou não, acho que não ganho o suficiente. Mas o pensamento é o contrário. Imagine se os craques que hoje estão ganhando milhões, naquela época que ganhavam salário mínimo, ajuda de custo, falassem assim, não vou jogar bem não, que eu não ganho o suficiente. E aí não aparece ninguém que olhe ele e fala assim, não, ele merece ganhar mais. A mesma coisa se assemelha à nossa vida. Se eu tenho uma vida para frente, com uma conduta ereta, com uma conduta boa, ou no mínimo, que eu me esforce e que quando aparecer as provas eu consiga dar testemunho de que alguma coisa aconteceu na minha vida e eu rejeitei, eu preferi continuar no caminho do bem. Quando aparece aquela oportunidade de eu ganhar um dinheiro a mais, mas de modo ilícito, e eu vou lá e falo, não, isso não está legal, vou seguir por esse caminho. Mesmo que isso te coloque em situações de combate e conflito com outras pessoas que querem esse caminho errado, isso prova de que você está tendo conhecimento das suas necessidades. Porque o que aparece nas nossas vidas são as nossas provas do dia a dia. Então, se eu tenho uma queda por algum vício, o que vai aparecer na minha vida são vícios. E aí sim, eu começo a recorrer à prece para que eu possa começar a mudar essas características. Confiança. Devemos confiar na bondade divina. Nem tudo que nós conseguimos ou colocamos como bom, quem somos nós para julgarmos a bondade divina? E aí, o que acontece conosco, muitas das vezes, a gente acaba blasfemando. E aí eu falo o quê? Deus poderia ter sido um pouquinho melhor comigo. E isso acaba não acontecendo. E as proximidades. A oração aproxima o homem de Deus? Isso sem dúvida, aproxima, desde que seja feita com pureza de coração. Então, para você se aproximar de Deus, você não precisa fechar o olho. É evidente que para quem tem uma dificuldade, você fecha o olho, você se recolhe, e lá na frente, lá atrás, mais à frente eu vou falar sobre isso de uma forma mais assertiva, mas o fato de você estar a caminho do seu trabalho, numa condução, dirigindo, e você em pensamento está pensando em Deus, isso também te aproxima de Deus. São momentos e maneiras de você se aproximar de Deus. Se quando aparece uma oportunidade de você fazer caridade e você faz, isso você também se aproxima de Deus. As ações são as melhores preces que existem, porque as palavras a gente vai divagando, mas as ações, elas demandam de um esforço muito maior
para cada um de nós. Merecimento. Nem sempre recebemos aquilo que desejamos, mas aquilo que realmente necessitamos. E aí, quando a gente consegue fazer tudo isso aqui, a gente tem ali a nossa cruz, que é a cruz de socorro, a cruz daquele hospital. Então, Deus para nós é como se fosse aquele médico. E nem sempre você está disposto a procurar um médico para tudo. Você não procura um médico em todo momento. Você primeiro muda. Eu estou pesado. Mas você também precisa fazer a sua parte. Porque quando você vai no médico, o médico fala o que você, aqui tem uma dieta para você seguir, faz exercício, caminha, dorme mais, cuida da vista e assim por diante. E se eu não faço, não adianta eu voltar no médico de novo e falar assim, doutor, nada que o senhor passou para mim está adiantando. A gente faz isso? Até pode fazer, mas o médico vai fazer o quê com a gente? Você cumpriu o que você falou? O que eu falei para você? E não cumpre. Então, se a gente não faz a nossa parte, a nossa prece, ela perde muito em qualidade. E aí a gente tem a nossa cabeça humana. Quando a gente tem a nossa cabeça humana, que é o nosso pensamento, é o que nos dirige, é onde influencia ali o nosso espírito, ele vai nos dizer isso aqui. Fiz a nossa prece. E aí Deus respondeu, sim. O que a gente fica? Fico feliz e vou ao encontro de Deus. Deus me ama. E assim por diante. Não é sempre isso, quando a gente alcança uma graça, que a gente pede muito. Mas na grande maioria, quando nós estamos felizes, a gente primeiro sai pulando, dá notícia para os nossos amados, faz tudinho, fala assim, não fiz uma prece, vou agradecer a Deus. Aí vai lá, agradece rapidamente, porque quer voltar para a comemoração. Não é isso que a gente faz? Então, se Deus nos deu a graça que nós pedimos na nossa prece, a gente vai lá e fica feliz. Porém, se Deus fala assim, não, ainda não vou dar a graça que você está pedindo, não vou lhe atender. Eu começo o quê? A blasfemar contra Deus. Eu posso até não verbalizar, mas lá no meu íntimo eu começo, por que fulano conseguiu e eu não? E aí a gente entra numa outra esfera, que é a esfera de comparar nossas condutas. Lembra que eu falei lá no início? Ninguém é igual a ninguém. Da mesma forma, ninguém tem o mesmo merecimento do que o outro. São formas diferentes de vida, situações diferentes. Nós podemos até conviver, mas a nossa vivência, o modo como nós vivemos, o que acontece conosco, isso vai muito da forma como a gente reage a cada situação. E a forma como nós reagimos a cada situação vai implementar e vai influenciar beneficamente ou maleficamente em tudo que nós temos na nossa vida. E aí eu tenho uma tendência, quando Deus não quer e não deixa e não nos dá uma graça, eu começo a blasfemar e boto a boca no mundo. E muitas das vezes eu deixo até de seguir uma religião, eu não venho mais ao centro espírita, porque eu estava indo, estava tudo indo bem, mas agora que deu isso de errado, lá é fraco, lá não está dando certo. Mas é a nossa conduta que precisa de algumas mudanças. E se eu não ter essa conduta, eu também não vou conseguir essas mudanças. E aí Deus fala assim, eu tenho algo melhor para você. O que é melhor para mim? O que eu quero ou o que Deus quer? E a gente precisa entender 2 pontos. Nós costumamos sempre colocar o porquê que isso está acontecendo, o porquê que não aconteceu. Mas se nós começarmos a virar a chave do porquê, para que isso aconteceu, nós vamos começar a ter grandes respostas. E aí, quando nós temos essa resposta, eu preciso de uma certa maturidade. Lembra do médico? Porque eu preciso mudar algumas condutas. É fácil mudar a conduta? Não, não é fácil. É muito difícil mudar qualquer conduta. Mas isso acontece sempre. É semelhante quando você está no shopping, e na época de Natal, quer estacionar o carro, aí você quer estacionar e aí começa, Senhor, me dá uma vaga. Aí o cara, tu olha assim, a pessoa está vindo cheia de bolsa, aí você,
vai vagar ali. Aí fica olhando quando a pessoa sai com o carro, você não precisa mais não, já consegui. Você pediu, você se comprometeu, mas no entanto, quando aconteceu alguma coisa, aí você, na grande maioria, na nossa correria, lembra lá do rapaz lá da garrafa térmica, do casal? A nossa vida está numa correria tanta, hoje em dia, numa competição de tempo, e o nosso tempo não muda, são 24 horas. Então você tem 24 horas para trabalhar, e aí, via de regra, você não tem como mudar isso. Então você tem 9 horas dentro do trabalho, você almoça lá, salvo algumas exceções, mas a grande maioria, 8 horas de trabalho e 1 hora de almoço, 9 horas ali. Já sobrou para a gente o quê? 15 horas. Aí você tem o deslocamento para o trabalho. Vamos tirar ali 1h30 cada um, 3 horas, 12 horas, sobraram 12 horas. Você precisa dormir. Quando você está com a sua família, você precisa conviver com a sua família. E é muito difícil você ter essa noção de tempo. Então você começa a fazer o quê? Alguém acaba sendo penalizado. E na maioria das vezes, quem é penalizado são pessoas que você ama. Por que pessoas que você ama? Porque essas pessoas te perdoam. Instintivamente, nós acabamos levando para esse lado. Mas quando a gente não entende o para que tudo está acontecendo e a gente só fica na mesma tecla do porquê que está acontecendo, a gente não muda. E aí, como eu falei, não é fácil mudar, mas a gente precisa a todo momento ir lembrando, senão a gente vai passar como um esquecido. E aí, esse algo melhor é a oportunidade que Deus está nos dando das coisas acontecerem. É igual você ficar pedindo para ganhar na loteria. Aí veio Quina de São João, Mega Sena da virada, e assim por diante. Não, esse eu vou jogar, porque esses são 300 milhões. Não são só 5 milhões. Aí você, Deus, me ajuda. Aí passa, não ganhei, não passa do outro. Mas você também não jogou. Mal comparando. Você pede a ajuda de Deus, mas você não dá o primeiro passo. É como você pedir um emprego, mas você também não se predispor a nem ligar o computador para olhar na internet se tem vaga, ou ir à disposição, falar com alguém, esperar que caia, alguém bata na sua porta, ó, tem um emprego para você. E aí as coisas ficam muito mais difíceis. Esse aqui todo mundo conhece, né? Alguns reclamam, né, da imagem, assim por diante, pela região, não era para ser tão branquinha assim, mas essa é a imagem que vem à nossa cabeça, que foi divulgada. Esse é a personificação dos filmes, né, como sendo o nosso guia e modelo, Jesus. E Jesus, ele nos ensinou muito em oração, como nós devemos orar e assim por diante. Mas e muito mais do que isso, ele mostrou através dos seus atos. Lembra quando ele falava que quando alguém era curado, ele falava sempre, as últimas palavras do quê? A sua fé te curou. Então é preciso acreditar. Se eu não acredito, eu não consigo. Se eu não acredito, eu só estou verbalizando. Eu não estou executando. E executar e acreditar, se você acredita em alguma coisa, você age. E aí, se você está agindo, é porque realmente aquilo tocou no seu coração. E aí, lá na primeira parte no Evangelho, quando fala da qualidade da prece, ele fala assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para seres vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora, e aí ele fala a teu Deus. Por que ele fala isso? Lembra que eu falei da nossa tribulação, da correria que nós temos? Mas será que nós não temos 30 segundos antes de dormir, quando nós descobrimos, parar 30 segundinhos, refletir um pouco, acalmar e orar? Faz bem.
Porque quando você está contigo mesmo, você não tem como mentir para ninguém. Nem você fica preocupado com as outras pessoas que estão ao seu lado. Então a qualidade da prece, ela começa primeiro em assemelhar que você precisa de ajuda e que o seu comportamento precisa mudar. Não adianta, lembra que eu falei, Rogério, você está entrando em contradição quando você fala que eu indo para o trabalho, eu tenho que levar meu pensamento a Deus? Eu não estou entrando em contradição, não falei para você orar, eu falei para você pensar em Deus. Porque quando você está dirigindo, quando você está sozinho, o seu comportamento tende a fazer o quê? Tomar tendências e pensamentos que quando você está no ambiente, você não tem. Quando nós estamos dentro de uma casa espírita, eu tenho pensamento que lá fora eu não tenho. Mas eu tenho pensamentos diferentes quando eu estou na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, assim por diante. Mas quando eu estou na minha casa sozinho, eu posso ter outros pensamentos. Então, quando orar, a melhor forma é que você se recolha, que você fique sozinho, salvo as situações onde você tem um pensamento em comum, que é o caso da casa espírita, quando você vai visitar um irmão doente, ali você tem um pensamento em comum, quando você está fazendo o culto do Evangelho do Lar, e aí todos estão na mesma vibração. Fora isso, não adianta eu sair correndo, deitar e assim por diante. Eu preciso ter um momento de oração, senão as coisas se perdem. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que estais no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que estais no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Lembra daquele da parábola do rapaz que era o devedor e que o rei perdoa a dívida do comerciante, o comerciante não perdoa a dívida daquele que estava lhe devendo e era muito menor do que a dele. Então, pedir para mim é muito bom, mas pedir para o outro é maravilhoso. Então, ser feliz, ele é muito bom e traz você uma felicidade enorme, mas você proporcionar a felicidade do outro, esse não tem preço, é impagável. Quando alguém fica feliz por um ato seu, você chega ao júbilo de radiação, porque aquele pensamento, aquela felicidade, ela foi de forma espontânea. A mesma coisa é a prece. Então, antes de eu fazer minha prece, para eu ter a minha qualidade de prece, eu preciso tomar algumas providências. Lembra daquelas primeiras? Conhecer, desenvolver? Eu preciso, antes de tudo, tirar tudo de errado e de mal que está dentro do meu coração, que está dentro do meu espírito, dos rancores que me aconteceu, porque senão a minha prece, ela não tem uma qualidade. Invariavelmente eu vou pedir para quem? Para mim. Eu não vou pedir para o meu próximo. E se eu não peço para o meu próximo, as coisas estão descambando, não estão indo de forma tão justa. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo, como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Falou para aquele que estava lá ajoelhado, lá rezando: jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Se nós formos falar por duração de prece, lembra que eu falei da prece da criança? Que eu falei ali: Papai do céu, abençoai papai, mamãe, a família. Rápido, talvez 2 segundos, 3 segundos, e a minha prece vai durar 3 minutos, 5 minutos.
mas o sentimento, a vibração da minha prece, ela vai ter muito mais calor ao atendimento de Deus, do nosso Pai, por ter uma sinceridade, que foi o que a criança externou, do que a minha, de 5 minutos. Então, quando eu peço e eu não tenho o meu coração limpo, eu faço como o nosso amigo aqui. Ele começou a falar o quê? Dele. Que ele faz isso, que ele faz aquilo. Ou seja, Senhor, lembra lá do jogador? Ó, eu jogo bem, eu faço isso, eu vivo, faço isso, eu faço aquilo, quero receber agora a minha recompensa. Enquanto o outro, em nenhum momento, ele falou nada do que ele fazia. E talvez ele faça muito mais do que o outro que está ali cobrando alguma coisa de Deus. A oração é o maior presente que podemos dar a uma pessoa. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento, contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Eu não posso nunca me exaltar, mas eu posso pedir de que aquilo que eu ainda não cumpro, de tudo aquilo que eu não sou justo, que eu encontre meio de passar a ser justo. Não adianta falar, ah, Deus, eu quero ser caridoso. Não, me dê oportunidade de eu fazer caridade. Eu quero ser justo, então me dê a oportunidade de eu ser justo. É assim que a gente melhora. E aí eu trouxe aqui para vocês o que Jesus disse sobre orar em secreto. Lá no 1, está assim, entre no seu quarto. Jesus ensinou que a oração começa em secreto, longe dos olhares humanos. No 2, feche a sua porta, elimine as distrações e crie um ambiente de intimidade com o Pai. Quando a gente fala de ambiente de intimidade, é para você realmente se ligar a Ele. Lembra que todo mundo sempre fala isso, a gente tem 4 máscaras. Uma que a gente mostra para a sociedade, a outra que a gente mostra para a família, a outra que a gente mostra para nós mesmos, que nós nos conhecemos, e a quarta que só Deus conhece. Porque às vezes nós somos capazes de cometermos coisas que, se nós pararmos um pouquinho, a gente fala que não. Como, por exemplo, quando você fala assim, todo mundo sabe que numa situação de assalto, você não deve reagir. Mas vira e mexe, a gente encontra alguém, fulano reagiu ao assalto. Por que ele reagiu se ele falava o tempo inteiro que ele não ia reagir? É um momento. O momento faz com que a pessoa tome atitudes que ela talvez, se tivesse ali preparada, vai acontecer isso, ele não tomasse. Então isso é a parte que a gente não se conhece ainda. Ah, Rogério, como a gente faz para se conhecer então? Reflexão sobre sua vida. Bondade em todo momento. Mas isso é muito difícil hoje em dia. 3. Deus vê em secreto. Deus não precisa de palco. Ele valoriza o que é sincero e feito de oração. 4. Ele recompensa publicamente. Deus promete recompensar aquilo que você faz em secreto. Então, o que eu ganho através da minha prece, através da minha ação, da prestação, eu não tenho que fazer disso um palco, vislumbrar isso para as outras pessoas. Porque no momento que eu faço isso, eu deixei de ter mérito daquela situação. É como se eu fui ali e doei 6 cestas básicas. Faz em segredo. Ninguém precisa saber o que você faz. Quantas celebridades, às vezes, depois que desencarnam, que a gente vai conseguir lembrar, doou tanto para tal lugar. Aí a gente faz o quê? A gente é tão rancoroso que a gente fala assim, mas ele podia.
Eu que não posso, fez mais do que a obrigação. Será que eu, naquela situação, eu também faria a mesma? É igual quando nós condenamos o corrupto, porque ele foi lá e desviou 100 milhões de uma obra do governo e dividiu ali. 100 milhões não, vamos botar 10 milhões da obra do governo. Será que eu desvio alguma coisa de algum outro local também? A diferença é a oportunidade e a quantidade. Será que se aparecer para mim uma oportunidade, dependendo de onde eu estiver e com quem eu estiver, se eu não estiver muito certinho, muito enraizado na obra do bem, eu também não vou ceder? Ou eu vou ser capaz de falar assim, não acho certo? Ou eu vou falar, não, mas se eu não fizesse isso, ia todo mundo ficar com raiva de mim, e eu cedi. Então é nessas horas que a gente tem que se colocar na situação da outra pessoa. A quantidade que a gente vai surrupiar, vai se envolver, vai se corromper, depende do volume que a gente tem acesso. Se eu tenho acesso a 1 bilhão, o que falta vai fazer 10 milhões e 1 bilhão? Nada. Mas será que aos olhos de Deus não tem o mesmo valor e assim por diante? 5. Evite a ostentação. Não ore para ser visto pelas pessoas por recompensas já foi dada aqui na terra. Quando você está bem visto por todo mundo, um homem de bem, não queira que as pessoas te julguem como um homem de bem. E você cada vez mais ostentar isso. Elas que falem por elas mesmas e você não tem que pedir a ela a sua ostentação. Continua firme no seu caminho. 6. Faça da oração o seu encontro diário. Orar nunca é demais. Aí lembra que eu falei daquela história? A gente por tudo vai orar, existe uma diferença. Quando você tem qualidade de prece, você faz a sua prece não para pedir coisas para você. Você faz para pedir melhoras das suas ações. E não para você ir ganhando situações e ganhando benéficas. Tá? E aí a gente lembrou da prece de Caritas. Tem mais de 150 anos, se eu não me engano, que foi feita através de uma reunião mediúnica. E nessa prece, nós temos o exemplo, podemos dizer, perfeito do que se pedir e como se pedir algo e que vai ter um reflexo diretamente na gente. E a gente gostaria de encerrar a nossa conversa, e é evidente que a qualidade da prece ela vai melhorando conforme a sua evolução, porque se você tem um comportamento ideal, se você tem o seu comportamento e o seu comportamento ele passa o bem, você nem precisa mais verbalizar o que você pensa e tem o sentido para as outras pessoas. O seu ato vai ser um ato de reconforto e de como eu posso falar, não de pedinte, mas vai ser um ato de socorro para todos aqueles que se aproximem de você. E na prece de Caritas ele fala assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de que subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Quando alguém está pronto e essa pessoa consegue vislumbrar 1/10 de uma prece dessa, e num momento foi pedido: Pai, perdoe minhas ofensas, mas eu não quero perdoar as outras pessoas. E num momento ele pede para que as outras pessoas ajudem a ele. E num momento ele pede para Deus que ele tenha uma casa melhor, que ele tenha uma vida melhor. Nem pede em nenhum momento para que dê força a ele. Ele está sempre pedindo para a terceira pessoa, para a segunda pessoa em relação a Deus, ajudar sempre a terceira. Porque ele já chegou num estado de evolução que ele sabe que a evolução dele depende da evolução do próximo. Ele sabe que a evolução dele e a qualidade da prece dele está em esquecer dele próprio e ajudar o próximo. Quando nós conseguimos juntar isso numa prece, a nossa qualidade de vida, em termos de espiritualidade, de religiosidade, ela chegou num patamar que a nossa presença em um ambiente é capaz de iluminar o ambiente. São aquelas pessoas, quando você chega próximo, você tem felicidade, você tem prazer de se aproximar dessas pessoas. Quando nós chegamos num ponto dessa, de elaborarmos e pronunciarmos uma prece dessa, nós somos capazes, como Jesus falou, de realizarmos milagre, tanto quanto Jesus fez, ou muito mais. Porque o milagre não é tanto o milagre material que Jesus falou, mas o milagre material de provar para as outras pessoas que a minha conduta melhorou através da conduta e do pensamento ao bem da outra pessoa. Então, que nós possamos retornar para a nossa casa. Existem mais 2 preces de Caritas, que elas também são maravilhosas, que a gente possa pesquisar e buscar, porque a qualidade da nossa prece, ela não depende da nossa verbalização, mas dos nossos atos. Jesus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão e amigo Rogério pela mensagem da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que possa abençoá-lo e ampará-lo para que ele possa dar continuidade nas suas tarefas na seara do bem. E nesse momento, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, com os pensamentos voltados para Ti, que Tu possas derramar, através dos benfeitores espirituais da nossa casa, sobre cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, os fluidos salutares de que necessita para o seu revigoramento, Senhor, em todos os sentidos. Que possamos nos deixar penetrar por esses fluidos salutares vindos da espiritualidade superior, a nos auxiliarem no nosso reequilíbrio, a fortalecer em nós a fé, o ânimo e a coragem, nos impulsionando, Senhor, a seguirmos cada vez mais os Teus passos luminosos com uma felicidade verdadeira. Te agradecemos, Jesus amado, por esses momentos e te pedimos que nos acompanhe no retorno até o nosso destino. Graças a Ti, Senhor. Queridos irmãos, agradecemos a presença fraterna de todos e aguardamos os irmãos na próxima semana. Muita paz.